agora aqui desta feita com o pastor amigo nosso, pastor Nerildo Santos, vindo ali de Colombo, Paraná. Está esses dias aqui no Maranhão atendendo a agenda. E nos deu a honra de visitar-nos aqui também na nossa região. Ele vai ficar aqui à vontade para dar uma palavra ao seu coração e que Deus fale profundamente a você mais uma vez através deste canal, usando agora nosso companheiro pastor Nerildo. À vontade, pastor. Amém, meus irmãos, Pai do Senhor. Estamos aqui nesse estado abençoado, Maranhão, lá de Paraná, ministrando a palavra de Deus aqui em algumas igrejas. Eu quero citar uma palavra ao seu coração. Amós capítulo 5, versículo 19, está escrito: como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso. Chegando na sua casa, encosta sua mão na parede e fosse picado por uma serpente. Fala como se fosse um homem que estava no campo cuidando das ovelhas, vem um leão, ele mata o leão, vem um urso, ele mata o urso, socorre as ovelhas. Quando ele chega na sua casa, encosta sua mão na parede e começa a conversar, por exemplo, conversar com a sua esposa, dizendo como foi o dia. Enquanto aquele homem estava na sua casa, ele começa a contar, relatar como foi o seu dia, sem que ele percebesse, dentro da sua própria casa, uma pequena serpente vem e pica a sua mão. Aquele homem tinha vencido o leão, tinha vencido o urso, mas dentro da sua própria casa perdeu por uma pequena serpente. Davi, quando foi se apresentar a Saul disse: você é menino, você é jovem, o gigante vai te destruir. Ele disse assim: olha, meu senhor, sempre quando eu estava no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, eu venci o leão, eu venci o urso. Davi venceu o leão, venceu o urso e perdeu também para uma serpente dentro da sua própria casa. Davi venceu o leão, venceu o urso, venceu até gigantes, venceu desafios, venceu muitas vezes até dificuldades na sua família, mas perdeu para uma pequena serpente dentro da sua própria casa. Muitas vezes as nossas maiores batalhas não são o que tem maior resultado contra a nossa vida. O inimigo não tem muitas vezes maior resultado contra a nossa vida com as grandes lutas, com as grandes pelejas, mas muitas vezes com as pequenas coisas. Porque muitas vezes as pequenas coisas a gente subestima, a gente deixa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque tem pessoa que venceu a droga, venceu a prostituição, venceu o pecado, os vícios, mas muitas vezes deixa pequenas coisas fazer parte do seu dia a dia. E essas pequenas coisas muitas vezes acabam destruindo o ministério, acabam destruindo famílias, acaba destruindo a vida espiritual da pessoa, porque a pessoa não cai da noite para o dia. São pequenas coisas que vão gerando. Porque tem pessoas que já venceu tanto desafio, mas dentro da sua casa perde para pequenas coisas. Eu digo para você, neste momento que você está ouvindo, assistindo, independente de qual for, talvez serpente, escorpião, coisas pequenas que tem tentado migrar, roubar aquilo que Deus tem depositado sobre a tua vida. A palavra do Senhor Deus diz: eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Não aceite. A Bíblia diz assim, desta maneira também, para a gente pegar as raposas e também as raposinhas, não é isso, pastor? Verdade. Está dizendo sobre isso, porque muitas vezes a pessoa quer se livrar de algumas coisas que parecem oferecer um certo perigo para elas, mas muitas vezes deixa pequenas coisas fazer parte. E justamente nisso, tem muitas pessoas que acabam deixando uma coisinha ou outra fazer parte da sua casa, do seu dia a dia, da sua família, e isso acaba muitas vezes, com o tempo, prejudicando, se tornando uma bola de neve, e a pessoa acaba lá na frente se decepcionando com coisas pequenas, que antes eram pequenas, mas se tornaram grandes. Como assim? A Bíblia diz que Davi, num certo ano que era para sair para guerrear contra outro reinado, Davi resolveu ficar no seu palácio. E Davi, quando resolveu ficar no seu palácio, ele começou a observar a mulher enquanto ela se banhava. E Davi caiu dentro do seu próprio palácio. Davi já tinha vencido o leão, o gigante, vencido dificuldade, ursos, vencido até o teste do tempo, humilhações, mas perdeu dentro da sua própria casa. Depois de grandes batalhas tendo vencido, perdeu para pequenas coisas. Talvez eu estou falando com você que você já venceu tantas etapas da sua vida, mas tem deixado pequenas coisas fazer parte do seu dia a dia, e isso tem te prejudicado. Jesus neste momento te toca, te faz uma nova pessoa, porque Ele trabalha dentro da tua casa, se importa contigo sim. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pessoal. Agradecemos a Deus por essa boa reflexão do nosso companheiro pastor Nerildo. E é isso, essa é a verdade. A Bíblia até nos ensina, embora que com outra perspectiva, mas a gente pode aplicar também esse contexto, que a gente não deve ignorar o dia das pequenas coisas.
porque muitas das vezes são essas coisas que, como bem falou o pastor, a gente subestima, que são as que têm mais potencial para nos prejudicar, para nos arruinar, para nos lançar por terra. E todos nós sabemos, os ardis do inimigo, eles são tamanhos, são muitos. Ele é sutil, ele é sagaz, e ele se utiliza justamente daquilo que não nos chama a atenção para esse contexto, que a gente subestima, para realmente se aproveitar dessa abertura, que eu chamo assim, que muitas das vezes nós mesmos, por conta dessa falta de atenção, dessa vigilância que a gente precisa ter com essas coisinhas, que se torna um instrumento poderoso nas mãos do adversário para nos prejudicar. Todos sabem que a tríade da ação dele é roubar, matar e destruir. Então não subestime as coisas pequenas, por mais que pareçam inofensivas aos seus olhos. O diabo é capaz de potencializar essas coisas e causar grandes prejuízos a todos nós. Quanto a isso, a palavra de Deus nos ensina que devemos ser sóbrios e vigiar em oração, sabendo, entendendo nosso adversário, que é o diabo, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então estejamos atentos, vigilantes, para que não sejamos pegos de surpresa. Então ficamos por aqui, agradecemos a você que nos acompanha neste canal. Mais uma vez, essa reflexão, que ela seja muito útil para a sua vida, edificante, como cremos que será. E até o próximo Pedal com Fé, querendo Deus.